Neste vídeo, falaremos sobre o deus Ra, da mitologia egípcia. Então não esqueça de se inscrever no meu canal, e de deixar o seu like, e ativa a notificação para estar dentro de todas as novidades. Saiba quem é Ra, o deus Sol da mitologia egípcia. Ra, ou Ré, é o deus Sol no Antigo Egito, sendo também conhecido como pai dos deuses e pai dos homens. Isso porque, para os egípcios, Ra era a divindade mais importante, e acreditava-se que ele era o criador do mundo, dos deuses e da humanidade. Era considerado o protetor do Egito. Seu principal santuário ficava em Unu do Norte, chamada de Heliópolis, Cidade do Sol, pelos gregos, uma das principais cidades do Egito no ano 3000 a.C. Ra era especialmente querido pelos faraós. Quefren foi o primeiro faraó a incorporar o título de filho de Ra ao seu próprio nome, costume que foi levado adiante por todos os outros faraós. O nascimento do deus egípcio Ra. Nascimento do deus egípcio Ra. Há algumas versões sobre o nascimento de Ra na mitologia egípcia. De acordo com uma delas, Ra teria surgido no oceano primordial, dentro das pétalas de uma flor de lótus. Todos os dias, Ra saía de lá e só voltava à noite, quando as pétalas se fechavam novamente para guardá-lo. Outra versão do mito diz que Ra nasceu sob a forma da ave fênix, pousando na colina primordial sobre o topo de uma pedra. Trata-se da Pedra Bemben, o objeto sagrado mais importante do santuário do deus Ra. Teria sido do alto dessa pedra que a fênix fez ecoar seu canto, anunciando a criação. Ra, Deus Criador. Antes de conhecer a história de Ra, vale a pena chamar a atenção para o fato de que ele foi o responsável pela criação de tudo, inclusive dos seres humanos, há mais ou menos 4000 anos. Os egípcios acreditavam que a humanidade e todos os outros seres vivos tinham sido criados a partir das lágrimas e do suor de Ra. Segundo uma das versões do mito, certa vez, o olho de Ra, que era independente de seu dono, desapareceu. Impaciente, seu dono deu ordens aos deuses Shu e Tefnut para irem atrás do olho fujão. Quando os deuses o encontraram, o olho resistiu, pois não queria mais voltar. Houve luta entre esses deuses e o olho de Ra. Dos suores e lágrimas dessa luta nasceram os seres humanos. Não é à toa que na língua dos egípcios as palavras lágrimas, remi, e homens, remete, tinham pronúncia quase idênticas. O reinado do deus Ra. Depois de criar tudo, nada mais natural que Ra se tornasse o primeiro rei da terra. E foi isso mesmo que aconteceu. Ele se tornou governador do mundo, tendo os deuses como seus ministros. O reinado de Ra era chamado pelos antigos egípcios de Primeiro Tempo. Nessa época, deuses e homens viviam lado a lado na terra. O governador do mundo vivia sob uma rotina rígida. Saía da sua casa de manhã, em Heliópolis, e visitava todas as províncias de seu reino, exatamente como o sol faz todos os dias. Nessas visitas, Ra queria saber se tudo estava em ordem, como uma pessoa que zela por sua casa. Às vezes, as inspeções de Ra eram muito duras, como quando o sol resolve esquentar demais uma determinada cidade ou região. Acontecia, por vezes, da população local se revoltar contra alguns excessos de Ra, e com isso o Rei Supremo foi ganhando inimigos. O deus Ra e a serpente Apep, ou Apophis. A história do deus Ra e da serpente Apep, ou Apophis, é contada na mitologia egípcia para explicar a passagem do dia e da noite e também para justificar alguns fenômenos da natureza, de acordo com a lenda. A serpente gigante Apep resolveu armar uma emboscada contra Ra. Ela reuniu alguns inimigos do rei para conspirar contra ele. Ficou decidido que Ra seria assassinado ao amanhecer.
Na mitologia, a serpente era uma agente do caos e eterna inimiga de Ra. Ela vivia no submundo egípcio conhecido como Dua. Era nesta região obscura que ela se escondia para fazer uma emboscada contra o deus do sol. Ela tinha poder de causar terremotos nos momentos em que se deslocava nestas profundezas e tinha como principal objetivo destruir o barco de Ra e colocar o mundo nas trevas. Na mitologia, é contado ainda que alguns deuses, como Sete, passou a auxiliar Ra em sua travessia, posicionando-se na proa do barco para atacar a serpente com uma lança. Quando a arma feria a serpente, o céu ficava com uma coloração avermelhada. A deusa com cabeça de gato, Baste, era outra divindade que auxiliava Ra em sua missão contra a serpente. Em uma das batalhas, é relatado que o próprio Ra se transformou em um felino para derrotar Apófis. A vez em que a serpente conseguiu engolir o barco de Ra, deu origem aos eclipses solares. Contudo, Apep não conseguiu mantê-lo em sua barriga, por isso, o sol voltou a aparecer. Assim, para os antigos egípcios, todos os dias o deus Ra nascia no Oriente e navegava em seu barco por 12 horas do dia. À noite, tomava o barco noturno, com o qual mergulhava no mundo das trevas. No dia seguinte, tudo se repetia, inclusive a batalha contra a serpente Apep. Alguns mitos relatam que Ra conseguiu eventualmente aprisionar Apófis. Outros dizem que essa luta continuará por toda a eternidade. O envelhecimento de Ra e a cilada de Ísis. Quando Ra envelheceu, deuses e homens viram a oportunidade de tirar vantagens do rei. Numa ocasião, a deusa Ísis, que desejava se tornar a senhora de todas as deusas, armou uma cilada contra Ra. Seu objetivo era descobrir o nome secreto de Ra, o que lhe daria poder supremo. Ela se aproveitou das barbas do velho rei que caíam no chão de terra e moldou uma serpente para picá-lo. A serpente foi colocada bem no caminho por onde Ra passava todos os dias. Não deu outra. A serpente picou Ra, e seus gritos foram tão fortes que atraíram todos os deuses. Ísis, fingindo-se de inocente, aproximou-se de Ra e lhe disse que a única forma de salvá-lo seria pronunciando seu nome secreto. Ra o fez com uma condição, que Ísis só contasse o segredo para o seu filho, Horus. Esse mito explica como o poder supremo foi transferido para Ísis, seu marido Osíris e o descendente do trono, Horus. Como Ra se afastou da terra. Com Ra cada vez mais enfraquecido devido à velhice, os homens promoveram uma rebelião. Ra, em resposta, reuniu seu conselho de deuses para decidir o que fazer. A certa altura, os homens refugiaram-se nas montanhas, e Ra enviou Ator, sob a forma de seu olho, para controlar a situação. Ator esteve a ponto de aniquilar toda a humanidade, mas foi impedida por seu pai, que não quis destruir a sua própria criação. Triste com todas aquelas brigas e sentindo-se traído, o velho e cansado Ra decidiu se afastar definitivamente da terra. Montado numa vaca celestial, sua filha Nut foi para o céu, levando consigo todos os outros deuses. A separação entre o céu e a terra. É com a saída de Ra do mundo que a mitologia egípcia explica a separação entre o céu e a terra. Os deuses que subiram junto com Ra viraram as estrelas. Os mundos dos deuses e dos seres humanos estavam, enfim, separados. Quem é Amon-Ra? Já num período tardio, o deus Ra foi associado a outros deuses do panteão egípcio, entre eles Amon. Também foi associado a Atum, deus primitivo de Heliópolis, e Sebe, o deus crocodilo. Como Amon-Ra, o deus se tornou a divindade mais importante de toda a religião egípcia. No início, Amon era um deus de pouca importância. Os egípcios o chamavam de deus do oculto.
mas o prestígio de Amon aumentou quando seus adoradores ganharam poder. Isso ocorreu em 2050 a.C., quando os príncipes de Tebas e de Monte unificaram o Egito. Nesse momento, Amon passa a ser considerado o Deus Criador. E seu status não para de crescer, até que Amon passa a ser associado ao Sol, unindo-se a Ra. A partir de então, Amon-Ra tornou-se um único e poderoso Deus. O auge da adoração de Amon-Ra ocorreu por volta do ano de 1570 a.C. Era um tempo de prosperidade no Antigo Egito, e foram construídos templos luxuosos em homenagem a Amon-Ra, com destaque para o templo de Amenófis III, faraó da 18ª dinastia. O maior templo dedicado a Amon-Ra, no entanto, era o Templo de Karnak, cujas obras começaram no ano 2200 AC. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, até porque a sua mão não vai cair, e vais ajudar muito o canal a crescer.